Hoje damos continuidade à nossa série especial do Abril Azul, um momento de conscientização, respeito e valorização das pessoas autistas. Nesta entrevista, vamos conhecer o trabalho de uma profissional dedicada à transformação de vidas por meio da música. Com mais de 20 anos de experiência com graduação em musicoterapia, ela atua no atendimento de crianças autistas e neurodivergentes, contribuindo para o desenvolvimento da comunicação, da expressão e do bem-estar. Sua experiência também passa pelo cuidado com adultos, idosos e pela estimulação de bebês através da música, além de uma importante atuação em escolas regulares, promovendo inclusão e acolhimento. Ao longo dessa conversa, vamos entender como a música pode ser uma poderosa ferramenta de conexão, desenvolvimento e inclusão. Antes de começar, inscreva-se no canal Mulopa do Brasil e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Você pode assistir todas as entrevistas realizadas através da playlist da série especial Abril Azul 2026, através do link disponível na descrição do vídeo. Esta entrevista foi gravada no dia 10 de abril de 2026 por videoconferência através da plataforma Google Meet. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e qualquer dúvida, escreva nos comentários. Fique com a gente e venha se inspirar com essa história e esse trabalho tão especial. Vamos lá! Esta série de entrevistas conta com o apoio do Espaço Multidisciplinar Luísa Nogueira, uma clínica especializada no desenvolvimento infantil, localizada na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. Além da fonoaudiologia, o espaço oferece terapias que auxiliam crianças autistas e neurodivergentes, com foco no cuidado centrado na criança e no respeito à família. Caso queira saber mais sobre a clínica, acesse a descrição do vídeo, onde você encontra as informações de contato e links das redes sociais. Agradecemos ao Espaço Multi Luísa Nogueira por estar apoiando este conteúdo. Então, vamos ao vídeo. Olá, meus queridos amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mulopa do Brasil. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje vamos conhecer o trabalho desta profissional incrível e muito dedicada. Seja bem-vinda, Renata! Muito obrigada, Murilo. Para mim é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade que você me deu. E para mim é uma alegria muito grande da gente estar aqui nesse momento e fazer um bate-papo. Espero que seja bastante produtivo e alegre também. Prazer é tudo nosso. Por gentileza, faça sua autodescrição. Bom, meu nome é Renata, eu tenho 1,63 m. Vamos arredondar para mais, né? 1,64 m. 64, vai. 64. Tá ótimo, né? 1,64 m. Eu sou branca. Tenho a pele mais clara, eu tenho os cabelos claros também, levemente ondulados, eu tenho os olhos castanhos e acho que é isso. Estou com uma maquiagem, um pequeno blush, um batom vermelho, sombra nos olhos, alguns acessórios como brincos, pulseiras e anéis que eu sempre gosto bastante de estar usando no dia a dia. Perfeito. E para aqueles que não me conhecem, né, a gente faz essa autodescrição porque a maioria do nosso público, grande parte do nosso público tem pessoas com deficiência visual. A gente agradece muito, né, as pessoas com deficiência visual, na verdade, a todas as pessoas que estejam assistindo a este conteúdo especial. Fazendo minha autodescrição também, eu sou Murilo, eu tenho pele clara também, pele branca, eu tenho um pouquinho de barba, um pouquinho de bigode, eu tenho cabelos cacheados, tenho 1,70 m, mais de 70 quilos, 23 anos. Estou vestido neste momento com uma camisa de polo, né? Camisa polo de cor rosa, com listras diagonais e em preto e branco. É um prazer estar aqui com vocês. Também estou de bermuda na cor verde escuro. Muito bem, Renata. Vamos conhecer um pouquinho sobre sua trajetória pessoal para a gente começar essa entrevista. O que te levou a escolher a musicoterapia como profissão? Desde pequena, eu acho que era a partir dos 7 anos, eu sempre estudei música. Naquele tempo, a gente fazia mais ou menos nessa idade, né? Então, meu pai sempre incentivou, desde pequenininha eu sempre falava que eu queria ser pianista, que eu tinha a mão parecida com de pianista, por ilusão, porque minha mão é super pequena.
né? Não é alongada. Olha só, hein? Ela é pequenininha e mais gordinha, né? Os dedos mais curtos, assim. Mas eu sempre tive esse desejo. Aí meu pai colocou em aula. Eu lembro que eu comecei a fazer na igreja, aula de piano, de introdução à música, à musicalização infantil. E depois eu sou de Goiânia, e lá tem um Centro Livre de Artes, que aí eu entrei, que aí é um curso de formação, como se fosse um conservatório, mas não é. Então tem aquela formação técnica. Então eu fiz toda a formação desde pequena e fui para essa área, né? Aí depois dos 16, 17 anos eu parei. Falei, não quero mais, não quero saber de música, tal, e na escola só, fazendo outras atividades, e chegou o momento de prestar o vestibular, né? E eu fiquei assim, nossa, o que fazer agora, tal. E foi bem quando surgiu o curso de musicoterapia na Universidade Federal de Goiás. O primeiro curso ia ser a primeira turma na universidade. Aí eu olhei assim e falei, nossa, vai linka com coisas que eu gosto, né? Que é o cuidado com o outro, sempre estar em contato com as pessoas, né? Ajudar de alguma forma, e com a música que eu já tive uma formação. Aí eu me preparei e fiz o vestibular. Na época a gente tinha que fazer o teste de aptidão, então eu tive que me preparar, voltar a estudar um pouco novamente, que eu estava um pouco parada, tanto como aulas de instrumentos, aulas teóricas. E aí eu fiz, né, esses estudos, prestei a prova técnica, passei, depois fiz o vestibular, e aí nunca mais parei. Entrei na faculdade e fiquei nessa área até hoje. E depois que eu formei, eu entrei na área, eu entrei em escolas, né, para trabalhar com música. Então eu fiquei muitos anos em escola trabalhando, e foi essa parte da educação me deu uma base muito boa na formação, na minha formação que eu sou hoje, contribuiu muito, foi muito rico, eu aprendi muitas coisas, né? Ajudou muito nessa forma, na profissional que eu sou hoje. E também, logo que eu saí da faculdade, eu tive um trabalho com dependentes químicos, que eram só homens, e eu fiz esse trabalho. Foi um trabalho muito bom, assim, que eu tenho um carinho até hoje muito grande por ele, já tem alguns anos isso, né? E eu lembro ainda, assim, foi um desafio muito grande, que eu era recém-formada, e é uma área difícil, não é tão simples, né, lidar com essa área, eram só homens, a questão para ajudar nessa questão da dependência química, mas foi um trabalho riquíssimo, assim, que eu sinto falta até hoje, tenho memórias muito boas desse tempo, né? E ao mesmo tempo também aí eu já estava em escolas, aí mais para frente, aí eu fiz trabalho também com a terceira idade e na área com as crianças, para bebês. E hoje eu estou aí, né, trabalhando com as crianças neurodivergentes, né? E tentando trazer um pouco aí da música para ajudar no desenvolvimento e no bem-estar. Em que momento você percebeu que queria trabalhar com crianças autistas, pessoas autistas e neurodivergentes? Acho que é algo meio que natural, né? Como eu fiz a musicoterapia, então uma das áreas, as abordagens que a musicoterapia trabalha é nessa área. Tem área hospitalar, área social, área escolar, a área clínica, né? Tem a área de empresário. Então, como eu logo que eu formei, eu entrei em escola também, então sempre tive contato com criança, eu sempre gostei muito de criança, desde muito nova, então sempre gostei de estar com criança, de ensinar. Então foi algo natural, assim, entendeu? Não foi algo que eu falei, eu vou trabalhar com isso. Foi acontecendo, né? Então eu entrei em escola, aí depois eu trabalhei muito, né? Que eu sou de Goiânia, depois eu me mudei para São Paulo, aí eu comecei. Trabalhei em algumas escolas em São Paulo também, aí eu fui para escolas de música também, e fazendo esse trabalho que já vinha também crianças atípicas, né? Então foi natural. Aí eu fui me fazendo cursos, me atualizando, buscando conhecimento, comprando materiais, aumentando esse repertório todo, né? Sempre estudando para tentar melhorar sempre e ajudar cada vez mais, né? Nessa área. Então foi algo que foi acontecendo. Como foi sua experiência atuando com diferentes públicos, crianças, adultos e idosos, e o que cada fase te ensinou? São trabalhos assim diferentes, né? Com dependentes químicos, eu lembro uma experiência que eu tive que às vezes quando
passa o tempo, eu lembro assim e aquece o coração, né? Eu lembro uma vez que eu fui começar a atendê-los e nesse projeto, era um projeto que tinha. Primeiro, quando eles entravam, eles ficavam tipo, como eles falavam, o albergue, que era aquela fase que eles tinham de desintoxicação, aquela fase que eles passavam por abstinência, era uma fase muito difícil para eles, né? E depois que eles passavam por essa fase, eles iam para outro local, que era uma fazenda mesmo. Ela era linda, muito verde, muito bonita. E lá eles faziam várias coisas, panificação, cuidava de jardinagem, né? Então já trabalhava a questão de profissões, então era um projeto muito legal. E eu pegava essas duas partes. Então eu lembro que primeiro eu ia para o albergue e depois, em seguida, eu já ia para a fazenda atendê-los. E um dia eu estava no albergue para atendê-los, e era uma sala que ficava em cima, e só que lá tinha uma rotatividade, né? Ficavam os pacientes, mas sempre saía, entrava outros, né? Sempre ia mudando. E tinha uma turma que entrou uma vez e a gente fez um trabalho muito legal, que foi construção de instrumentos, né, com sucatas. E eles fizeram instrumentos assim muito bons, com a qualidade sonora, e a gente aproveitou o que eles tinham, foi muito legal, e a gente utilizava esses instrumentos nas sessões. Então, um dos trabalhos das sessões da musicoterapia foi essa construção dos instrumentos. E esses instrumentos já estavam prontos, e teve uma sessão que eu estava em cima guardando eles, e eles subiram, né, com esses instrumentos, só que eles estavam vindo muito, muito desanimados, assim, sabe, de cabeça baixa e se arrastando. E eu li assim eles, tipo assim, ai, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não queria estar aqui, né? E aquilo já me bateu assim, né? Imagina, recém-formado, eu falei, minha nossa, e agora, né? Mas aí eles chegaram, fui fazendo o trabalho, né? Fui fazendo as atividades, e no decorrer da sessão, que acho que na época era 45 minutos, 50 minutos. E Murilo, quando terminou esse atendimento, eles estavam numa alegria, eles estavam numa felicidade, aí eles tocavam, eles batucavam, eles faziam ritmos e tudo muito sonoro, tudo muito bonito. Aí, quando eu me despedi deles, eles foram embora cantando, descendo a escada, cantando e tocando os instrumentos. E até hoje eu lembro isso, assim, eu até me emociono, porque foi muito bonito, assim. Então, deu para ver que realmente era algo que fez diferença naquele momento, né? Trouxe um acalanto para eles, trouxe vigor, trouxe alegria, né? Trouxe um pouco do esquecimento do problema deles. Eles entraram ruim e saíram de uma forma diferente. Então, foi bem legal, né? Com as crianças é algo assim sempre surpreendente, né? Que eu amo. A criança, ela sempre é muito esperta, ela é assim fantástica, ela tem muitas habilidades para serem desenvolvidas, né? E a música, ela ajuda muito nessa questão do desenvolvimento, tanto cognitivo, motor, emocional, na questão social. E é um reforçador positivo, eu sempre falo, é algo que as crianças fazem com mais alegria, então às vezes tem que é, adquirir uma habilidade ou aprender algo, a música ela ajuda a criança a executar isso com mais facilidade. Então é muito gostoso. Então, quando eu vejo assim o trabalho tendo frutos, né, aos poucos, e tem criança que às vezes é tudo muito rápido, né? Isso depende de cada um. Mas o principal é que todas têm muita capacidade, são crianças muito espertas, muito inteligentes, e que a música vem assim para ajudar no desenvolvimento de toda essa capacidade que elas têm. Então, é um trabalho muito gostoso, um trabalho muito gratificante. Não é algo fácil, né? Assim, fala, nossa, que coisa leve e tal. Não é algo assim, é muita responsabilidade, né? Cada criança, cada família que está comigo, eu tenho um carinho muito grande, mas uma responsabilidade muito grande. Porque se o pai confia o filho a mim, então aquilo é algo que pesa, né? Que eu preciso, opa, então eu preciso fazer algo por essa criança, por essa família, mas é algo assim muito gratificante. Com a terceira idade é ótimo, eles são assim, nossa, sempre muito animados. Sempre, se eu chegava assim um dia, eu falei, nossa, hoje eu tô meio assim, era só encontrar com eles que eu já ficava ótima, né? Ótimo, aqueles assim, só elogia, e eles ficavam muito felizes, né? Com o fazer musical, com as atividades que a gente colocava, com a questão da interação. Então, isso foi muito gostoso, esse trabalho, já tem alguns anos que eu fiz também com a terceira idade, né? E tem os bebês também é algo assim, fantástico,
né? As janelinhas ali do cérebro, né? Todas abertas, prontas para receber informação, receber estímulos, para ajudar ali no desenvolvimento, e é algo que eles conseguem ter mais atenção, foco e a realizando as atividades. E quando é bebê, tem que fazer com o acompanhante, ou com o pai, a avó, o responsável. Então, é um momento muito gostoso ali, né? Então, são essas experiências, cada uma tem, né, a sua as suas questões e dificuldades e alegrias e tudo, assim. Para o público que não conhece, explica para a gente o que é a musicoterapia e como ela funciona na prática, principalmente com as crianças, né, com os autistas. Sim, a musicoterapia, ela é uma área terapêutica, né, na área da saúde, com embasamentos científicos, na qual nós vamos usar a música e os seus elementos, né, como som, melodia, harmonia, ritmo, altura, intensidade, todo o contexto musical, sonoro, para contribuir para desenvolver habilidades cognitivas, motoras, emocionais, para trazer bem-estar, para trazer autorregulação, para trazer relaxamento. Então, a minha ferramenta de trabalho é a música, que eu utilizo para ajudar o indivíduo a potencializar as suas habilidades. E como a música pode ajudar no desenvolvimento de crianças autistas? A música, por si só, ela já é uma linguagem, né, Murilo? Então, é uma linguagem que às vezes chega melhor na criança. Então, muitas vezes a criança, às vezes que não é verbal, ela vai conseguir, às vezes, se aproximar, se comunicar de alguma forma através da música, né? Então, o ritmo, ele pode influenciar para a criança fazer algum tipo de movimento, a melodia para a criança conseguir se comunicar, ou também ter um relaxamento, ou também criar, né? É um momento, na sessão tem tudo isso, tem as técnicas, né? A gente usa técnicas de improvisação, de recriação, provocativa, as técnicas de composição. Então, tudo isso a gente vai utilizando para ajudar as crianças a se desenvolverem e aprender e adquirir habilidades, né? Então, a gente tem o ritmo, né? Que muitas vezes a gente, por exemplo, eu faço um trabalho, às vezes, com as crianças que têm dificuldades na comunicação, na questão verbal, de fazer questões de sílabas através de ritmo, através de melodia, mudando a intensidade, a altura. Então, isso, a música, ela tem elementos riquíssimos que podem ajudar isso, né? No desenvolvimento das crianças. E quais são os principais objetivos de um atendimento musicoterapêutico? Bom, os objetivos, isso depende de cada criança, ou de cada paciente, ou de cada grupo, que a musicoterapia ela pode ser realizada tanto individualmente como em grupo, né? Então, isso depende da demanda do paciente. Então, a gente vai, as primeiras avaliações, as primeiras sessões a gente vai fazendo, vai avaliando, né? Junto com geralmente com a equipe multidisciplinar. Então, a gente vai traçando o perfil daquele paciente. Aí a gente vai, por exemplo, esse paciente ele precisa. A gente precisa trabalhar um pouco a questão da coordenação motora grossa, o tônus, a gente precisa trabalhar a questão da atenção, do foco. Então, tudo isso a gente vai utilizando a música para conseguir atingir esses objetivos. Mas aí isso depende de cada paciente, aí cada paciente vai ter o seu plano terapêutico, do que a gente vai querer alcançar com isso, o que ele precisa desenvolver mais, quais habilidades que ele tem que pode ajudar em outras que, né, às vezes estão com déficit. E então é isso, é muito individualizado, né? Então, cada paciente é um ser, né? Então, por exemplo, tem eu e você é músico também, então acho que você entende um pouco do que eu estou falando, né? Aí, Sim, sim. então, vamos supor, às vezes tem alguma melodia que você toca, às vezes você fala, essa melodia ela não, ela me traz um certo incômodo, não é algo que eu gosto muito, né? E às vezes para mim é algo muito prazeroso. Então é muito individual, né? Assim, cada um, então a música ela tem um efeito no cérebro, né? Então tem pesquisas que comprovam isso, que quando tem um músico tocando, você tocando o teclado, o seu cérebro está todo acionado, né? Ali, todas as Sim. partes ali estão acionadas, então são muitos estímulos. A música você tem que ter a atenção de tocar, de fazer, de prestar atenção no outro, então são várias coisas. Então, cada indivíduo, né, é um ser diferente.
Então, cada um vai ter algo para ser trabalhado de acordo com a demanda, né? Exatamente. Para vocês entenderem o que a Renata está falando, por exemplo, eu tocando meu teclado ali, olha o que acontece no meu cérebro, né? Ele já conhece a melodia, né? Já conhece as notas, já conhece todos os apetrechos de uma música que eu toco, certo, Renata? É que o Murilo, gente, é algo impressionante. Eu queria ter o cérebro do Murilo, porque o Murilo, assim, se ele escuta uma melodia, basta uma vez, ele já vai e reproduz e toca. Então, isso é algo fantástico. Eu acredito que você possa ter um ouvido muito bom. Não sei se chega a ser um ouvido absoluto, eu acho que sim. Que você acho que tem uma. Tem pessoas que me falam, não querendo te cortar, mas tem pessoas que me falam que eu tenho ouvido absoluto já, né? É um conhecimento de ouvido, né? Porque isso já é desde o tempo que eu comecei a tocar. Sim, então, e é algo assim, por exemplo, eu tenho a gente que sabe a música, que, né, que toca, que a gente tem um ouvido melhor mesmo. Mas assim, o meu ouvido não chega nem perto do ouvido de Murilo. Até porque o meu ensino de música já foi mais antigo, era aquela coisa muito mais tradicional, então a questão da partitura que eu acho Era mais de importante. partitura, né? Era mais de partitura e o deficiente visual ele pega muito mais de ouvido, né? Ritmo tal, que não, que eu acho que isso é riquíssimo também. Mas a música tem muita questão do sentir, do ouvir, né? A gente né, trabalha essa questão do ouvir. Então, isso para criança autista, isso é muito importante, né? Ela discernir os sons, ela reconhecer uma melodia, ela reproduzir um ritmo, ela fazer uma improvisação ali. Então, isso é muito importante. Então, você trabalhando essas questões da sensibilidade auditiva, você vai estar ajudando em outras questões, né? De atenção, de coordenação, do foco, de raciocínio, da memória. Então, tudo isso. Então, Murilo, gente, você toca uma vez, ele vai lá e toca perfeitamente a música, ele já pega. Então, isso é fantástico, né? Isso é muito bom. Então, imagina o cérebro dele ali na hora que ele está tocando. Exatamente. Afinal, como a Renata falou, gente, não existe um perfil que se beneficie mais, né? Porque todas se podem se beneficiar. Afinal, é tudo mais individual do que se parece. Sim, sim. E é importante a gente ver, por exemplo, quando a criança chega para mim, na clínica ou no consultório, algo assim, eu vejo a criança, Murilo. Então, para mim ali, o principal não é, se eu sou autista, ou se eu tenho TDAH, ou se eu tenho a síndrome de alguma coisa. Para mim, não, é ele. Vamos supor, o Murilo, você. Não, é o Murilo. O Murilo. Então, o Murilo, ele tem habilidades. O Murilo, ele é capaz. O Murilo, ele pode se desenvolver. Né? Então, para mim, o principal é isso, para ir a gente trabalhando as questões, porque todos nós temos as nossas dificuldades, a gente tem habilidades melhores em algumas coisas, em outras não. Por exemplo, o meu, vamos supor, é a música, o seu também, mas, por exemplo, para artes plásticas, eu sou um desastre, eu sou péssima, sou muito ruim, entendeu? Então, cada um tem. Então, a gente tem que aproveitar ali. Eu sempre falo, eu não subestimo as minhas crianças autistas. Então, por isso que eu não fico assim, ele não faz isso porque ele é autista. Ele não, ele tem uma dificuldade, lógico, o autismo tem, né? Várias questões que podem às vezes prejudicar no aprendizado, desenvolvimento de habilidades, mas a criança ela tem a capacidade de desenvolver, de aprender. E quando eles percebem isso, é muito bonito, é maravilhoso, porque eles conseguem falar, nossa, eu posso, né? Então, mesmo que às vezes o paciente que não é verbal, quando eu falo, nossa, que maravilhoso, você fez, olha, então ele já muda até a postura, né? Então a gente tem que valorizar aquele ser humano que está entrando ali, independente do que ele tem. A gente tem que falar, não, ele tem capacidade para desenvolver e para ir longe. Então, isso eu acho que é primordial. Quais avanços você costuma observar nas crianças ao longo do tratamento? São muito na questão da atenção, né? Na questão do tempo de espera, na questão ali do. Porque, assim, por exemplo, às vezes, durante as demandas que eu vou dando de comando sonoro, às vezes a criança ela precisa tocar seguindo, né? Vamos supor, um andamento. E às vezes o andamento vai mudando no decorrer da música, então ela precisa acompanhar isso, né? Um exemplo que eu estou dando. Então, a criança às vezes conseguir executar, e não é uma coisa fácil, né? Então, várias coisas eu vou colocando ali, a gente vai aumentando o grau de dificuldade.
Então, nessa questão, a música ela ajuda muito nessa questão cognitiva, né? A questão motora, as questões emocionais, de regulação também. Eu já tive alguns casos de pacientes que às vezes estavam muito desregulados, chegaram desregulados na clínica, não estavam bem, não aceitavam demanda, não queria entrar na sala. E uma vez, aí, era um paciente que tinha um vínculo muito forte comigo, né? E eu fui, peguei o ukulele, ele estava no meio do corredor e estava muito desorganizado, muito mesmo. Vi que estava sendo sofrido ali, que ele não chegou bem. Aí eu só falei com ele, só falei oi, comecei a tocar. Ele foi vindo, levei ele para uma sala, eu fui tocando, fui abraçando ele foi se acalmando, assim, mas foi algo assim muito bonito. E fui tocando e ele terminou assim, bem, estava super regulado e quem olhava assim, nossa, parece que não aconteceu nada antes, né? Então, a música ela tem esse poder também para se regular, para ter um relaxamento, né? É algo prazeroso, é algo que remete memória. Por exemplo, tem muitos musicoterapeutas que fazem trabalho com pacientes com Alzheimer, né? Que a memória musical é uma das últimas que você vai perdendo. Então, os pacientes eles se beneficiam muito com isso. Então, são várias coisas. Em todos, a música ela engloba o desenvolvimento como um todo, né? Do indivíduo, assim. Então, é muito bom. E teve um caso também de uma paciente que eu tinha, ela era não verbal na época, e eu sempre estimulo, né, as crianças, tanto verbais ou não verbais, essa questão da comunicação. Existem vários tipos de comunicação. Tem a verbal, tem a não verbal, tem a corporal, né? Então, a música ela é muito rica nisso. Então, a gente trabalha essas questões, e essa paciente não era, e eu fui trabalhando uma canção que falava as vogais. Então, eu sempre trabalhava. Então, aí eu sempre. Geralmente eu gosto de passar o batom mais forte, que aí isso faz com que a criança olhe mais, né, para os lábios. E sempre fui fazendo o som, os movimentos, né, aquela melodia. E fui cantando, e fui tocando. Aí fazia com a música, sem a música, tocando. E uma hora eu fui fazer com ela de frente, olhando para o celular para filmar. E ela começou a reproduzir as vogais. E foi a primeira vez que ela começou a falar, assim, de reprodução, sabe? Assim, a primeira vez que ela falou foi essas vogais comigo. E ela fazendo ali, ainda bem que eu consegui me conter, porque minha vontade era assim, não tô acreditando, né? Então, eu consegui terminar a atividade, e ela, né? Nossa, foi uma alegria muito grande. Então, as Uma primeiras. conquista, né? Sim, sim, ela conseguiu verbalizar essas vogais na sessão assim de musicoterapia. Então, são muitas coisas. Às vezes, criança que não conseguia se perceber, que não conseguia parar para fazer algo, para, né? Então, já para, já realiza, já faz. Então, né? Se organiza. Então, eu sempre gosto nas sessões de ter um começo, meio, fim, ter um direcionamento, isso para trazer segurança para a criança também, né? Dela também reproduzir sonoramente, improvisar. Então, os ganhos, assim, são muitos. Você falou de comunicação. Como a música pode ajudar na comunicação, então? Bom, através de ritmo, da melodia, né, dos elementos sonoros, a música, como eu falei, por si só, ela já é uma linguagem, né? Então, às vezes, com os aspectos sonoros, a gente pode fazer atividades ou demandas com que estimule o outro, né, a criança, o adulto, a fazer os sons, né? Então, por exemplo, músicas que a gente pode, por exemplo, auxiliar muito na questão do trabalho com as fonos, a gente às vezes utiliza músicas para ajudar no fortalecimento orofacial, né? Bochecha, língua, fazendo sons de animais, do carro, sempre utilizando o sonoro, né? Através de instrumentos musicais, através do ouvir, né? Então, a criança ouvindo aquele som, a criança vendo também, porque nós temos que ser o norte ali, o direcionamento da criança. Então, ela precisa ter um modelo. Então, ela tendo aquele modelo, através da repetição, fazendo, estimulando sempre, toda a sessão, os pais reforçando em casa, né? Então, por ela ser uma linguagem, então ela pode ajudar nessa questão da expressão dela, né? Tanto verbal e não verbal, na expressão corporal também, né? Por exemplo, às vezes você vê um bebê que já escuta uma música, ele já começa naturalmente já balançar o corpinho na pulsação da música, né? Porque nós somos seres musicais, nós somos seres sonoros,
né? Desde a barriga, a gente já escuta sons, os sons da mãe, né? Os sons interior, né? Da corrente sanguínea, tudo ali que está na barriga. Ela já, de uma certa semana, ela já começa a escutar os sons externos também. Então, nós somos seres musicais. Então, a música ela pode contribuir e chegar melhor para a criança tentar se comunicar. Perfeito, né? Exatamente, né? Nós somos seres sonoros, seres bem musicais. A gente escuta até o som do útero quando a gente está na barriga, né? Sim, os sons intrauterinos, sim. Tanto é que eu lembro uma vez, eu tenho uma amiga de infância, e ela tinha a filha dela na época, ela era bebê, hoje já tá uma moça, né? E ela entrou no carro e foi pôr uma música que tinha os sons do útero, né? Tinha a música e no fundo tinha esses sons, né? Intrauterinos e tal. Aí ela assim, acho que ela tinha uns 3 aninhos, eu acho, se no máximo 4, se não me engano. Ela, nossa, mamãe, não sei porquê, mas eu tô com vontade de chorar. Aí a mãe já percebeu, aí ela me contou. Eu falei, gente, olha, então foi algo que emocionou. É algo que ela vivenciou, né? Quando estava na barriga da mãe, ela não tinha essa consciência, mas quando ela ouviu aquele som, ficou ali, estava ali, ela não esqueceu. Veio essa emoção, né? Eu até arrepio quando fala. Então, tem essa memória, né? Essa memória sonora, musical. E ela se emocionou quando escutou. Essa memória musical que já, apesar de que isso aconteceu lá na barriga, isso permanece, Sim, sim, permanece, né? Traz para a vida é, fora da barriga, né? Então, algo impressionante. com certeza. Como a musicoterapia contribui para questões sensoriais e emocionais? Bom, a musicoterapia, a música, ela é totalmente sensorial, né? Ela ativa todos os nossos sentidos, né? As O nossas emoções também, né? Diz que emoções. mexe muito com as nossas emoções. Sim, por exemplo, tem uma música, às vezes se toca e você viveu uma experiência e essa música fazia parte, pode passar 20 anos. Se aquela música tocar, você vai vivenciar aquilo novamente, né? Por exemplo, eu Uma tive recordação, né? Uma recordação musical, né? tanto para coisas boas como para coisas ruins também. Às vezes foi algo traumático, né? E teve uma música que você entrou, você vai começar a sentir aquelas sensações que você tinha, que você passou há muito tempo atrás, né? Então, ela está presente nessa questão. Então, e isso, a questão da emoção, está ligado com essas questões sensoriais também, né? Que é, né, tanto questão do tato, né, com instrumentos diferentes, com texturas diferentes, e as questões dos instrumentos que a gente usa no sétimo musicoterápico, que são vários timbres, né, sons, cores, então tá tudo ligado, né? E quando a música, igual eu falei, toda música traz benefício? Não, tem músicas que podem não trazer reações ou questões orgânicas que podem ser boas, né? Dependendo do estilo musical, dependendo da forma que é tocada, assim, né? O que é. Então tem músicas que podem prejudicar. Né? Então, por isso que o musicoterapeuta tem que ter muito cuidado do que vai oferecer ali no setting também. A gente tem que ter esse olhar, esse cuidado, tem que ver se aquilo. Então, tanto é que quando a gente está com o paciente, a gente precisa ver. Às vezes tem um instrumento que é algo que não tá legal para ele, que ele não gosta, que sensorialmente não foi, que às vezes aí pode vir mais alguma estereotipia, ele pode ficar um pouco mais nervoso, mais agitado. Então, a gente tem que ter esse olhar sensível do que é importante e é bom para aquele paciente. Então, estilo, e eu sempre falo para os pais, olha, a gente tem que ter muito cuidado do que a gente vai colocar para entrar no ouvido das crianças, né? Que a música, ela é toda uma estrutura. Então, essa estrutura dela é riquíssima, né? Ô Murilo, você sabe, nada ali o que é feito é por acaso, né? Não é Exatamente. é tudo muito bem pensado, muito bem estruturado, né? Então a gente tem que ter o cuidado de certos ritmos, de certas letras. Então a gente tem que ter esse cuidado, principalmente com as nossas crianças, né? Que tem certos tipos de músicas que levam a coisas que não são tão legais. Às vezes, né? Estimula algo que não é para ser estimulado. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Fala assim, não, toda música é boa, pode ser usada, não tem problema,
Não, a gente tem que ter esse cuidado, né, e ficar bem atento com isso, né? E igual como eu falei, cada paciente é único. Igual eu falei, às vezes tem som que para mim vai chegar de uma forma, para ele vai chegar de outro, né? Por exemplo, se for um trabalho com idoso, ou com Alzheimer, e tudo. Então, as músicas que ele escutava quando era jovem, isso a gente pode estar trabalhando o tempo todo no set, porque é algo que vai trazer, recordar a memória, e ele não esquece. Né? E é algo que pode, né? O cheiro também, né? Às vezes tem um perfume que a gente usou muito, você passa alguém, nossa, aí você vem, você sente aquele cheiro e você já, opa, você já vive na memória a lembrança tudo do que aconteceu, né? E a música é assim também. Vocês verem, né? Eu acompanho o trabalho da Renata no Instagram e tem uns conteúdos muito interessantes até acompanhando alguns pacientes dela. A gente percebe, né, como isso é bem estruturado e é muito importante essa organização, porque, né, pro autista, como ela tá falando aí, né? É um desafio constante, né, Renata? Sim, sim. E, por exemplo, dos vídeos, às vezes, que tem lá no Instagram que você viu, você vê, fala, nossa, olha o que ele faz, assim. E às vezes eu vejo e até falo, gente, olha isso, né? Então é algo assim que eu sempre gosto de estar revendo. Eu falo, nossa, no meu celular, na memória, só tem, só tem coisa, só tem paciente meu, assim, né? Aí eu fico falando, nossa, só tem coisas dos meus pacientes que são, mas são coisas que eu vivencio, são que já várias crianças passaram por mim, né? E já não estão mais, e vem outras que eu não posso esquecer. Né? Que às vezes tem dia que a gente às vezes está desanimado, né, Murilo? Nossa, gente, será que é isso mesmo? Tá. E quando a gente revê isso, vê aquela foi, nossa, não, é isso mesmo, é isso mesmo, o negócio dá certo, né? Vai, e você pode ver que eles conseguem se organizar, e pode ver ali que nos vídeos tem crianças de todos os níveis de suporte. Né? Não é só suporte um, né? Tem um, dois ou três crianças verbais, crianças não verbais, que conseguem, né, avanços muito grandes, por exemplo, para uma criança fazer uma sequência melódica no tempo certo, na melodia, com a pausa, tocando junto, isso não é algo simples, né? E ela conseguir fazer isso, ela está se organizando, né? Então, às vezes, criança que não conseguia sentar para olhar, não fazia contato visual, não era, não tinha tanta interação. Então, com esse trabalho, ela vai se transformando, vai mudando, né? Vai aumentando as habilidades. Então, é muito interessante mesmo, assim. Então, por isso que eu gosto, às vezes, sempre de registrar. Sempre que eu posso, eu gosto de registrar. Porque para mim é importante ver a evolução da criança, falar, nossa, aqui em janeiro ele fazia isso, nossa, agora ele já está fazendo isso. E principalmente também quando é no caso de criança, para os pais, né? Para eu mandar para os pais verem aquilo, verem o trabalho sendo feito, ver como o filho está se desenvolvendo, ver o que, né? E eu acho que isso para o pai e para a mãe deve ser muito importante. Eu acho que ele, sei lá, se eu fosse, né, mãe, acho que eu gostaria, ficaria muito feliz de receber um vídeo do meu filho, vendo ele fazer, né? Reproduzir essas coisas, vendo que ele tem capacidade, que ele está se desenvolvendo. Então, uma das coisas que eu gosto de filmar também pelos pais, né? De falar que olha aqui o seu filho é maravilhoso, o seu filho é ótimo, ele pode, ele é capaz. E eu acho que é importante isso. Exatamente, é o acompanhamento familiar, porque às vezes uma mãe atípica ou um pai atípico pode pensar, nossa, não vai conseguir se desenvolver, né? É um desafio, né? A mãe atípica, um pai atípico, né? Tá Sim, lidando, né, com o autismo, certo? sim, é porque são muitas, igual eu falo, às vezes a gente chega para o pai, eu entendo, mas eu tenho que explicar. Eu não, a gente tenta entender, porque só quem passa que sabe realmente a dor que vive, né, Murilo? A luta que é dos pais, das mães, né, dos familiares todos, assim, como às vezes se a gente não passa por isso, então às vezes a gente não sente a mesma coisa. Então a gente tem que ter esse cuidado de abraçar também a família, de caminhar junto, né? E de falar, não, seu filho é capaz, não, seu filho ele precisa só que ele precisa de direcionamento. Aí a gente vai dando
umas instruções, ele precisa de uma rotina, ele precisa de um direcionamento mais firme, porque a criança, igual eu falo, não é porque ela é autista que ela não consegue, não. Ela tem as dificuldades, mas ela consegue, então a gente não pode subestimar a criança. Então ela precisa de rotina, ela precisa do limite, ela precisa se sentir segura como qualquer outra criança para ajudar no desenvolvimento. Então é importante a gente estar, abraçar essas famílias, porque deve ser uma angústia muito grande, né? Principalmente os pais que têm as crianças que são não verbais, né? Que têm essa dificuldade na comunicação, porque a gente, quando às vezes está falando com alguém, a pessoa não entende, está distorcendo ou não entende o que a gente fala, a gente já fica nervoso. Né? Já é horrível. Imagina uma criança, né? Não tentar se comunicar e a gente não conseguir entender. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Abraçar ali, mas mostrar para eles que ela é uma criança que ela tem capacidade, que ela tem capacidade como outras crianças. Tem dificuldades também, como qualquer outra criança, e que ela pode se desenvolver muito. Por isso que eu acho que é muito importante, e na musicoterapia, pelo menos nas minhas sessões, eu trabalho muito essa questão das questões comportamento, né? De comportamentais, né? Porque assim, a partir do momento que você vai ter o fazer musical, você precisa esperar, você precisa estar atento, você precisa respeitar o outro a hora que está tocando. Você precisa saber que é aquele momento é o seu. Aí tem momento que ele vai ter que olhar para mim e eu falo, agora é só a tia Renata, não é sua vez. E às vezes eles falam que, aí eu repito, agora é só a tia Renata. Isso é importante para eles. Eles fazendo isso, eles vão conseguir observar melhor o que está à volta deles no dia a dia, no mundo, né? Na escola, na rua, né? Então, isso é importante para a criança. Então, tudo que a gente faz num sétimo psicoterápico ou nas outras terapias tem que ter um objetivo para ajudar no dia a dia dessas crianças, né? E os pais serem assistidos também e bem orientados de como ajudar os filhos em casa. E eu sempre falo outra coisa importante para eles, que é o seguinte: o principal são vocês. Né? Eu sempre falo, vocês que sabem o melhor, o que é o melhor para o filho de vocês. Eu posso estar aqui, Renata, musicoterapeuta profissional, eu posso dar orientações, dar a minha opinião, o que eu tô assim, o que eu tô achando e falar, mas assim, vocês que são os protagonistas, né? Vocês que são a referência maior da criança. Então a gente está ali para ser um apoio, né? Então por isso que é importante ter esse reforço em casa no dia a dia, porque comigo e com outras terapias, isso no geral, né? Tô falando comigo que a gente está falando aqui da musicoterapia, mas em geral, as terapias. A gente faz ali o trabalho, mas o principal é esse reforço que a criança vai ter no dia a dia dela, com os familiares, né? E as crianças que têm passado por mim, que estão comigo, assim, sempre me surpreende. Eu sei que elas são capazes, mas elas conseguem me surpreender mais. Que às vezes eu olho assim e falo, por isso que eu não subestimo. Entendeu? Falei, não, acho que eu não vou fazer isso porque ele não vai entender. Ou não vou, não. A gente vai fazendo, não entendeu? A gente vai usando outras estratégias para conseguir esse objetivo. Vamos supor, ele tem que pegar adequadamente para trabalhar tônus na mão, para ter mais firmeza, né? Estou dando um exemplo. Então, a gente vai mudando as estratégias para ajudar a criança a conseguir isso, né? Às vezes, se ela tem uma limitação física maior, ela não vai conseguir de uma forma perfeita, mas o que ela conseguir e ajudá-la já no dia a dia, isso já é muito bom, né? Isso já são pontos que a gente ganha. Então, eu acho que tem que ser por aí. Muito bem. Renata, como é que funciona a estimulação de bebês através da música e a música pode influenciar no desenvolvimento desde os primeiros meses de vida? Sim, com certeza. Como eu falei, o bebê ele já tem esse estímulo sonoro desde o período intrauterino, né? É o estímulo que ele mais tem, que é a audição. Né? Então, por isso que o bebê ele já nasce sonoro, ele já nasce musical. Se o adulto cresceu e não é musical, é porque ele perdeu isso durante a vida dele. Entendeu? Porque lógico que tem Isso criança, aí. não, igual você, tem mais habilidades musicais, pode ter. Mas todo bebê nasce, todo ser humano nasce com. Ele é um ser sonoro, ele tem sensibilidade musical. Só que se não for estimulado isso, ele vai perdendo isso. Exatamente. Ele nasceu ouvindo sons.
Sim, então pode ver, às vezes a mãe que estimula mais a criança com música, ou o pai canta, ou a mãe canta, ou sempre conversa com a criança, né? Sempre tá ali, então a criança tá recebendo aquele estímulo, ela já sente tudo. A criança sente tudo. Se a mãe não tá bem, a criança sente. Se a mãe não tá passando mal, a criança. Então, elas estão ligadas, né? Então, tudo ali é passado para a criança. Então, quanto mais estímulo você der, como, né, os sons, conversa, né, tá junto, a criança ela já está ali desenvolvendo. E o bebê, ele nasce, igual eu falei, com as janelas ali, ó, do cérebro abertas para receber todos os estímulos. Então, a partir do momento que você coloca a música, que tem uma estrutura, os sons, né? Quando eu falo música, eu falo os sons em geral, eu falo melodia, é harmonia, tudo, né? Então não é só a música estruturada, sons que a gente, o nosso som faz cor, o nosso corpo faz som, né? Se eu bato, eu posso bater palma, bater os pés. Então nós somos sonoros, né? E quando vem os bebês, para mim assim, né? Que eles nem anda, né? Eu falo assim para vir a partir dos 8 meses, por causa do tônus, para eles já sentarem, né, para ficar melhor ali para eles, para a mãe, ter mais segurança. Então, eles já vão aprendendo a pegar, a tocar, a ter firmeza, a ouvir, a reproduzir, né? Então, nas atividades de tudo, a levantar, agachar, rolar. Então, a gente faz atividades com movimento, atividade sentada, atividade com variações de instrumentos, com variações de sons, e tudo muito lúdico, né? Então, tudo isso é importantíssimo para o desenvolvimento da criança. E eu já tive relato de pais que falavam, nossa, fez muita diferença eles terem feito música desde pequeno, porque eles são melhores na escola hoje, né? Tem um que ele tem muita habilidade na matemática, ele tem mais atenção, ele é mais desenvolto, né? Então, já tive relato de pais, assim, de quando, e hoje já estão grandes, né? As crianças. E que fizeram a musicalização de bebês desde pequeno e como contribuiu para a vida, como foi algo muito importante, né, naquela fase, e teve muitos que fizeram comigo, depois foram tocar instrumentos, que tocam instrumentos hoje, né, e assim vai, outros não, mas ajudou nas questões das habilidades, né, no dia a dia. Então é muito legal esse trabalho da estimulação com música desde de pequenininho, né, e não é algo que é algo estressante, é algo. Por isso que a aula de bebê tem que ser tudo muito dinâmico e não muito longo, no máximo uns 45 minutos, né? Assim, tem profissionais que até faz um pouco mais, 1 hora, mas aí deixa um tempo livre. Mas os 45 dá para você fazer as atividades, que então muda a atividade toda hora. E com o bebê tem que ser assim, porque o tempo de concentração dele é pequenininho, vai crescendo e isso vai aumentando, né? E com esses estímulos ele vai ficando mais atento. E é assim a gente vai desenvolvendo o trabalho. Bom, Renata, como foi sua atuação em escolas regulares? Você já trabalhou com crianças especiais lá? Olha, quando eu comecei a trabalhar em escola regular, já tem muitos anos, Murilo. Quando a gente fala assim, né, as pessoas já vão, velha, isso aí já tá na idade E avançada. nada, né, gente? E nada, né, gente? Por favor, né? Nossa, isso aí já tá na idade que eu tô vendo. Então, já tem um tempo que eu saí de escola. Sempre tinha, mas não nessa quantidade que tem hoje, né? Do que a gente está vivendo a realidade hoje. Quando eu estava em escola, tinha crianças, né? Neurodivergentes, atípicas, assim, mas era muito pouco. Era assim, era a exceção, vou dizer assim, né? Porque assim, aí existia criança que era mais agitada, criança que era mais quietinha, mas era de cada um isso. Não era algo que, acho que ele tem. Não, era cada um tinha, né? Cada um tem a sua personalidade. Então, no tempo de escola, eu teve, mas não tanto. Eu lembro uma época que eu fiquei em escola de música, acho que chegou um menino para mim. E também, às vezes, quando tinha essas questões também. Às vezes, tinha famílias que não falavam, não ia atrás de diagnóstico, ou não, né? Era talvez por ser algo difícil, né? Questão de aceitação, então tinha várias questões. Então, eu passei, tinha criança, sim. E só que eu já fiz também em São Paulo, eu trabalhei em projetos, né, que eram talentos especiais. Só que aí já foi, agora eu lembrei, Murilo, olha, eu tô lembrando das outras coisas. Esse projeto Talentos Especiais, que é do estado de São Paulo, só que aí eu trabalhei já com adolescentes.
atípicos. Então era tudo, tinha de tudo, tinha com paralisia cerebral, tinha com autismo, tinha com DI, tinha síndrome de Down, mas assim, foi um trabalho muito legal, né? Tinha às vezes cadeirante, então era diversificado, mas aí já era mais adolescentes e adultos, né? Então, isso já tem alguns anos, mas aí era projetos específicos para eles. Aí dentro desse projeto eu participei, né, com a minha área da música. Então eles faziam várias atividades com profissionais diferentes. Foi, nossa, era um projeto muito bom, muito legal. Não sei se tem ainda, preciso ter em São Paulo, mas provavelmente, né, que é do estado de São Paulo, então foi um projeto muito legal. Mas sempre teve. Aí, com o passar dos anos, aí foi aumentando essas questões das crianças atípicas nas escolas, mas aí eu já estava em atendimentos particulares, né? Com atendimentos particulares, e depois aí eu voltei para clínicas e, né? Depende da cada fase da minha vida, foi uma coisa, assim. E você acredita que a inclusão escolar está evoluindo? O que ainda precisa melhorar? Ai, minha nossa, é tão delicada essa questão, mas assim, eu acredito que não está evoluindo. Eu acho uma questão muito delicada, eu acho que isso também é a minha visão, tá? Pessoal, de coisas que eu já vivi, de pessoas próximas que estão vivenciando isso, porque mesmo eu não estando em escola, eu estou muito. Tô no meio, né? Porque eu atendo as crianças que estão no meio escolar, né? Então a gente vê ali a dificuldade que é. E eu não estou culpando a escola, não estou culpando os professores de forma alguma, né? Não é isso, mas precisa ser revisto essas questões, porque é muito complicado, né? Então não tem um preparo, né? Não tem uma estrutura, não tem capacitação. Então são vários fatores que dificultam muito. Então as crianças, né, atípicas são muito prejudicadas, eu acho, nesse sistema. As típicas também, os professores, acaba que vira assim um negócio que é cada um tentando ali equilibrar vários pratos ao mesmo tempo para ajudar, mas é algo que precisa repensar, porque é algo que me preocupa, pessoalmente falando, me preocupa bastante essa questão da inclusão, porque será que está sendo incluído mesmo? Né? Será que está incluindo, excluindo algo? Então, eu acho isso muito sério, né? Porque envolve várias crianças, envolve toda uma sociedade, né? Várias pessoas estão inseridas nisso. Então, podem ter consequências ruins, né? Tanto para as crianças, né? Principalmente as crianças atípicas, mas as típicas também, a questão dos professores, né? Da questão da gestão, tudo. Então, eu acho algo delicado, assim. Isso mais uma vez, né? É o que eu penso, não estou falando se é isso, não estou tornando isso uma verdade, mas é a experiência que eu tive, a experiência que está ao meu redor, que eu estou percebendo que, infelizmente, essa questão da inclusão não está funcionando. E isso é uma opinião da Renata. Opinião Renata. É isso, a minha opinião. É isso aí mesmo. Tá bom, gente? Na sua visão também, na sua opinião, como a música pode ser uma ferramenta de inclusão dentro da sala de aula? Isso, a música ajuda muito. E uma das coisas que acho que poderiam até ter projetos assim, por exemplo, vamos supor cursos de capacitação, acho que seria muito interessante ter ou professores de músicas que sejam capacitados para isso, ou musicoterapeutas, né, para dar capacitação para os professores, para a escola, ou fazer atividade com as crianças, que é algo riquíssimo que pode ajudar muito. Né? Você utilizando da forma adequada, no momento adequado, a ferramenta adequada, pode ajudar uma criança a se regular, pode ajudar uma criança a se socializar melhor, a criança perceber o outro, ela ter mais interesse, porque às vezes tem criança, se você dá um acorde no violão, ela já muda, ela já está ali, né? Agora, tem crianças que têm questões sensoriais, questão de sensibilidade auditiva, então é algo assim, não é tão simples, né? Então, podem ter estratégia, mas vamos supor, numa sala de 20 crianças, se tem 5 inclusão, então você tem que estar ali, opa, vamos ver, se um tem sensibilidade musical, mas um gosta desse som, o outro não, e as outras 30.
Então é algo assim, né, complexo, né? Então, isso precisa ser bem estudado e bem estruturado. Então, eu acredito que curso de capacitação, às vezes assim, de orientação, e mudar, né? E ter estrutura, o lugar ter estrutura, ter instrumentos adequados. É muito importante essa questão sonora. Você deve saber disso, né, o Murilo? Porque provavelmente se você escuta algo desafinado, se tem lá um trompete que desafinou na banda, você já, opa, já aciona ali, né? Então a gente Já tem tá errado, né? Já percebe a nota errada. já desestruturou ali, né? Mas assim, então é muito importante essa questão sonora. Então, os instrumentos, o meu material de trabalho, eu sempre prezei por ser bons materiais, que tenha afinação, que tenha uma sonoridade boa, né? Então, só que isso num set musicoterápico é muito mais fácil do que você abranger isso para uma escola enorme, para uma sala de 20, 30 crianças. Né? Então precisa de mais pessoas, precisa de apoio ali para fazer. E se tiver tudo isso, com certeza dá para fazer um trabalho belíssimo que vamos ter assim resultados maravilhosos, que aí sim vamos ter, sabe, crianças ali desenvolvendo na questão social, na questão também no dia a dia da escola para as tarefas, que a música ela ajuda nisso, né? Mas precisa de uma estrutura muito bem feita. Com certeza. Voltando aqui às vivências e aos desafios enfrentados durante a sua trajetória, houve algum momento marcante da sua carreira que te emocionou? Ah, tem vários. Tem esse que eu contei, Dos do dependentes grupo químicos, né? dos dependentes químicos, dessa paciente que eu atendi, ela falou a primeira vez, de vários pacientes que às vezes não reproduziam nada, não fazia nada, e falar, ah, ele não faz, ele não consegue. E comigo começou a desenvolver, quando entrou na musicoterapia, fazer habilidades assim que os pais olhavam e falavam, nossa, né, ele consegue. E muitas vezes, assim, como a música ela é algo que aproxima, né? Então, geralmente, o vínculo que eu faço com o paciente ou com a criança, geralmente, a maioria das vezes, né? Mas não, é muito rápido. E é um vínculo forte. Então, quando eu olho para a criança, eu falei: Oi, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Dá um beijo na tia Renata. A criança já abre aquele sorriso e te abraça. Aquilo ali, sabe, é algo que enche o coração de alegria, né? E você vê que a criança, ela está feliz. E isso eu falo muito: o meu paciente ele tem que estar feliz. Não adianta nada eu falar que você tem que desenvolver, tem que ser isso, e a criança não está gostando, não está sendo um pesadelo para ela, então não está desenvolvendo. Está sendo em vão o meu trabalho. Então, eu sempre procuro que aquilo ali seja algo prazeroso, que a criança esteja feliz realizando aquilo. E geralmente é isso que eu tenho visto nesses anos de carreira. Igual eu falei, na vida a gente sempre tem momentos, e às vezes tem momentos que dá aquela desanimada por coisas que sempre acontecem. Toda profissão eu acredito que tenha isso, né? E às vezes vem isso, aí às vezes vem um depoimento do pai, né, falando: "Olha, meu filho não fazia, ou ele fez isso. Ah, meu filho falou, tia Renata faz isso, isso, aquilo". E a criança às vezes não estava fazendo algo e já conseguiu reproduzir. Então isso é um reforço, né, positivo para nós, que ajuda a gente continuar. Então, ver o desenvolvimento e a alegria das crianças, então isso são momentos assim que a musicoterapia me proporciona. E eu agradeço muito a Deus porque ele me capacitou para isso. Não sou eu a Renata, é ele que me capacitou, ele que deu esse dom. E Deus é maravilhoso que ele me proporciona esses momentos. E toda vez que eu vou atender, eu sempre falo: Senhor, que eu faça tudo para a tua honra e tua glória e que eu seja bênção na vida dessa criança e da família. Então, toda vez eu faço essa oração, né? E já teve experiências assim de eu estar no set e a criança às vezes não interage, e às vezes a criança está agitada, e às vezes com muita estereotipia e querendo se desorganizar. Aí eu olho, vou dando os estímulos, tal, não vai funcionando, aí eu vou fazendo, e só que naquele momento eu falo: Senhor, me ajuda, me mostra o que eu tenho que fazer. Essa criança precisa sair bem daqui. E geralmente isso acontece, sabe, Murilo? Aí vem algo ali que eu tive, coloquei, aí a criança, né, se engaja, vai, então isso é maravilhoso. Então, eu tenho que agradecer muito ao Senhor por essas experiências que ele tem me proporcionado durante esses 20 e poucos anos aí que eu tenho vivido de profissão. E quais são os maiores desafios atualmente no seu trabalho? Os desafios, ai, são bastante, né? Vamos ver assim. É, Mas,
isso caminhar junto, né? Então, geralmente eu estou em lugares que são muito legais, a equipe está junto, tudo, mas às vezes, assim, vamos supor, eu vejo algo ali, que a criança tem a capacidade, que ela pode, que ela vai, só que ela precisa do reforço nos outros ambientes. E eu vejo que isso está impedindo várias questões no desenvolvimento dela. E às vezes isso para mim é um pouco frustrante. Não sei se eu consegui explicar bem, assim, mas muitas vezes eu vejo que a criança tem capacidade, ela muitas habilidades e que está desenvolvendo, mas que se não for reforçado em outros ambientes, pode talvez não funcionar. Pode ser mais demorado o desenvolvimento, ou a criança não vai generalizar, né? Então, às vezes, a frustração minha como terapeuta, ou dificuldade, às vezes é isso, está fazendo, mas eu volto, mas ele precisava que nesse local fosse reforçado isso, fosse direcionado isso, né? Que, nossa, ele estaria muito melhor. Mas a gente faz até onde dá também, né, Murilo? A gente vai fazendo de acordo com a nossa realidade. E não é porque às vezes é feito em outro ambiente esse reforço que eu vou deixar de fazer, e eu vou fazendo. Então, uma semente eu estou plantando, né? Então, acho que uma das dificuldades é isso. Em relação da musicoterapia também, essas questões aí já mais burocráticas, né? Nós somos reconhecidos como profissão, aí tem essas questões também que foi a regulamentação, mas aí entra as questões burocráticas, de convênio, tudo isso são dificuldades que às vezes a gente tem, né? Que aí é uma luta já de outro patamar, né? Mas que aí a gente passa por isso também. Eu acho que é basicamente isso. E acho que eu conversando com você agora, eu acho que tem muito mais benefício, né, do que os desafios. Mas os desafios nós temos, assim, né? Então, às vezes a gente quer ajudar muito, mas o nosso papel também é só até ali. Então a gente precisa aprender isso também, né? Eu falei, não, eu estou fazendo a minha parte e tal, mas assim, daqui para frente já não é comigo. Então a gente tem que trabalhar isso em nós mesmos, né? Tipo, não posso fazer tudo, não posso, né, abraçar o mundo. E acho que é importante a gente ter essa consciência. Existe algum mito sobre autismo ou até a musicoterapia que você gostaria de desconstruir, tirar esse mito dos ouvidos do público? Ah, tem coisas assim, não sei, né, que não sei se seria o caso. Isso mais antigamente, hoje a musicoterapia é mais divulgada, mais conhecida. Toda vez pergunta, você faz o quê? Eu falei, sou musicoterapeuta. Música o quê? Ah, você dança, você canta, tal. Então tem muito isso. Então muitas pessoas acham que a musicoterapia é só ali, e a tia da diversão, que vai, dança, roda e toca ali um pandeirinho, né? Então tem muito isso às vezes ainda. Só que hoje a gente, né, tem muito mais pesquisas, né, muitos estudos mais profissionais. Tanto é que quando uma vez eu comecei aqui na Baixada, que eu sou de Goiânia, mas morava muitos anos em São Paulo, e quando eu vim trabalhar aqui, eu reparei que quando eu entrei num lugar para trabalhar, alguns pais me olhavam assim, tipo, né? Só que depois, quando foi começando o trabalho, aí quando tinha as devolutivas, os pais, e foi mais de um isso que aconteceu. Nossa, quando falaram que meu filho ia para musicoterapia, eu falei, musicoterapia, vai fazer o quê nessa musicoterapia? Para que fazer musicoterapia? E eles falavam, hoje eu vejo que é uma das coisas mais importantes que o meu filho faz. E eu ouvi isso mais de uma vez. Então, aquilo para mim foi assim, uma bênção muito grande. Então, tipo assim, eu tive que ter um comprometimento, uma seriedade muito grande de falar que a musicoterapia é uma área muito séria, é algo científico, né? É uma área terapêutica científica, com embasamentos científicos, com estudo, né? Com resultado. Então tem muito isso, né? Dessa coisa, musicoterapia, você vai dançar e cantar. Ou muitos assim, nossa, mas vai fazer o quê? Você canta, né? Aí, por exemplo, às vezes tem musicoterapia com surdo, né? Nossa, mas ele não escuta. Eu falo assim, com deficiente visual. Nossa, mas vai fazer o quê, né? Com bebês. Nossa, mas bebê faz alguma coisa? Então tem muito isso ainda. Mas assim, não é culpa das pessoas, é porque às vezes não conhece, não tem essas informações e cabe nós, profissionais, a executar um bom trabalho para ter resultado. Então a gente tem que mostrar com o trabalho. Tem que mostrar resultado, né? Aqui, ó, tô fazendo, né? Tá dando resultado. Não adianta eu só falar.
e graças a Deus, nesses anos todos, tem tido resultado. E eu estou conseguindo mostrar esse resultado, né, pela vida da criança ou do paciente. Os pais têm percebido isso. E isso, para mim, quando o pai vê isso, para mim é uma alegria muito grande, né? Então, acha que, né? Não, mas o autista vai fazer o quê? Nossa, ele, né? Então tem muito isso, né? Ainda às vezes na musicoterapia. Mas, igual eu falei, cabe nós profissionais mostrar o que realmente é a musicoterapia, né? Que não é a dancinha, nem, né, pô, falar, você liga o rádio e vai pondo música, né? Então, nossa, eu já escutei de tudo. A gente não pode confundir músico com musicoterapia. São duas áreas completamente diferentes. O músico, ele toca, né, para animar, para até emocionar as pessoas, ajuda também. Mas a musicoterapia vai muito além, porque a musicoterapia nada mais é do que uma terapia. Sim, são objetivos terapêuticos. Aí tem, por exemplo, é diferente da aula de música, né? Então a gente tem que saber separar isso, né? A musicoterapia, ela tem objetivos terapêuticos, ela tem que alcançar tais coisas com a criança, e não necessariamente a criança ela precisa saber tocar. Ela tem que ter, né? Então a gente vai ter a música como ferramenta para desenvolver essas habilidades, né? Exatamente assim. E, aliás, né, como a gente fala de músico e musicoterapia, é, será que qualquer músico pode trabalhar em conjunto com alguma musicoterapeuta? É, Você tocando alguma melodia na sessão ali? é que assim, para você ser musicoterapeuta, você precisa ter a formação do musicoterapeuta. E o musicoterapeuta é importante ele saber música, né? Ele ter conhecimento, não que ele tenha que ser virtuosíssimo, não que ele tenha que ser o Murilo e tocar todas as músicas de cor. Tipo, o paciente vai pedir uma música, o Murilo toca, né? A tia Renata não é assim, a gente vai tocando, É, ele usa uma cifra, uma partitura, né? Dependendo da música. Então, a gente precisa ter isso bem definido, né? Então, o músico, ele tem, né, a parte técnica, ele toca tudo, só que o musicoterapeuta, ele precisa disso também. Ele precisa dominar a ferramenta de trabalho dele. Porque imagina, eu falo, eu sou musicoterapeuta, mas eu não domino minha ferramenta de trabalho. Então, o que que vai me diferenciar de um outro profissional, de outro terapeuta, né? Então, falou, mas peraí, então qualquer um faz isso, né? Então, assim, aí por isso que aí tem essa formação. Então, o músico que é só músico, ele não vai, ele pode até ter essa habilidade, mas aí ele precisa buscar a formação de musicoterapeuta para atuar como musicoterapeuta, certo? E o musicoterapeuta, ele tem essa formação, mas para mim, pessoalmente, é que na minha época ainda tinha os testes de aptidão, hoje às vezes, a maioria não tem das faculdades, você precisava saber música para depois prestar o vestibular, né? Então, é importante o musicoterapeuta ele dominar a sua ferramenta de trabalho. Igual eu falei, né? Não é ser virtuoso, não é, mas você precisa saber ali dos elementos da música, né? Porque é com isso que você vai trabalhar no seu atendimento. Mas, né, nada importa, às vezes vão fazer, nós vamos fazer uma vivência musical, Murilo, vão participar, fazer uma vivência musical? Vou fazer com um grupo de adolescentes, estou dando um exemplo. Aí você vem, você vai tocar. Nossa, meu sonho ter você ali no teclado. Vou pedindo as músicas, você vai tocando, Murilo, vai ser demais. E eu vou fazendo ali as atividades, né? Tal, aí sim. Aí, por exemplo, uma dinâmica, uma vivência musical, né? Agora, no sétimo musicoterápico, ser como objetivos terapêuticos ali, aí tem que ser feito pelo musicoterapeuta. Podemos tá até pensar ótimo. algo assim, hein, Murilo? Um grupo, né? Pegar um grupo aí, você, seu tecladista, e a gente fazer as atividades ali. Ia ser legal, hein? Podemos pensar, né, de alguma forma aí. Renata, que conselho você daria para pais que acabaram de receber o diagnóstico de autismo? É tão delicado isso, né? Porque a gente tem que ter muita sabedoria e muita sensibilidade. E eu peço muito isso para Deus, porque assim, igual eu falei, eu não tô sentindo a dor da pessoa, né? Eu não sei o que a pessoa tá passando. A gente imagina, né? Ali, mas assim, aquela dor mesmo, assim, eu não sei. Então, acho que a gente tem que ter um olhar assim, acolhedor, acolher, falar que, ó, estamos juntos, né? Deixar o pai mais tranquilo, a mãe mais à vontade para, né, da forma do que ela quiser falar. Às vezes acolher e falar, né, quais são suas expectativas, o que você gostaria,
Eu acho que nesse momento, né, se o pai se abrir, a mãe, né, os pais pedirem ajuda, mas assim, a gente tendo muito cuidado, muita cautela, né, porque às vezes a gente fala alguma coisa na intenção de ajudar e às vezes machuca mais, né? Então, eu não sei, às vezes a gente passa por experiências dolorosas que o outro não passou, é aquela coisa, aí você vai desabafar com a pessoa tenta te ajudar a falar umas coisas, mas quando ela tá piorando a situação. Não sei se você já passou por isso, Murilo. Aí você vai lá, fala, aí pede um conselho, a pessoa fala um negócio, fala, nossa, eu devia ter ficado calado, né? Então, eu busco, né, pelo menos tento, isso assim, acolher, né, e ver assim, né, a abertura que vai dar, o que eles vão querer de ajuda, se eles vão querer ajuda, né? E a minha, eu falar alguma coisa se eu for solicitada, entendeu? Se chegar eu for solicitada, assim, porque às vezes tem situações que o menos é mais, né? Então eu acho que é importante ter esse cuidado com as famílias, com a mãe, com o pai, né, os avós, que eu acredito que é um momento muito difícil. É às vezes um momento que às vezes o mundo está caindo assim na frente da pessoa. Então, aí, por isso que eu falo, vou dar um conselho, aí eu acho delicado, porque eu falei, gente, eu não estou passando por isso, né? Então a gente vai acompanhando, vai vendo e o que que vai ter ali no momento para a gente ajudar quando for solicitado. É isso mesmo, né? Principalmente para mãe atípica, né? Sim. A gente recebeu a Gisele. A Conheço gente, a Gisele, conheço. Conheço uma mãe fantástica. a gente recebeu a Gisele no episódio anterior, né? Uma Uhum. história incrível. Sim. Mas, como a Renata falou, é, né? Cada paciente que chega para Renata, ela vai conhecendo a história. Isso, porque o paciente chega e a gente vai conhecendo e vai meio que criando vínculo. Só que a partir do momento que eu crio vínculo com o paciente, eu vou criando vínculo com a família também, né? Exatamente. Então, aí isso sim vai fortalecendo, então é uma troca, né, ali. E Uma tanto é troca de experiências, né? isso, eu não sei se algum pai vai assistir aqui, mas os pais que passam por mim ou estão comigo, eles sabem que geralmente eu sou muito sincera, né? Falou, ó, é isso, a gente precisa trabalhar isso, a criança, tal. Então eu gosto assim, eu acho que acima de tudo tem que ter sinceridade. Você tem que ter o amor, você tem que ter o acolhimento, mas com muita verdade ali. Né? Porque a gente não pode ficar tampando o sol com a peneira ou ficar floreando as coisas, né? Então a gente tem que ter sabedoria no falar, tem que ter sensibilidade, mas ao mesmo tempo nós temos que ser honestos com os pais e trazer a realidade. Aí, ou seja, olha, eu preciso disso de vocês. A criança precisa isso, que vocês façam isso. Aí é o tal da coisa. Agora, se o pai e a mãe vai fazer, já ia com eles. Não é algo que eu posso exigir, é algo que eu posso sugerir. É algo que eu posso instruir, né? Mas eu sempre falo, mas é vocês que sabem, vocês que têm o que é melhor para o filho de vocês, né? Ou para a filha. Tal. Então, como você falou, isso é importante mesmo. Então, entra ali, mas com o tempo a gente vai fazendo vínculo, né? Tem pacientes hoje que não são meus, mas eu sou amiga da família. Me tornei amiga depois, já não são mais meus pacientes, né? Então, às vezes acontece. Então, a gente fica com vínculo, né? Então, mas a gente tem que ter esse profissionalismo, essa honestidade, essa sensibilidade, é tudo muita coisa ao mesmo tempo, né? E como a família pode usar a música no dia a dia para ajudar no desenvolvimento da criança? Eu sempre oriento os pais, podem sempre usar música para estimular, por exemplo, vamos supor, na rotina, na hora da comida, você pode criar, falei, a criança gosta de ouvir a mãe, né? Agora tem mais, ele não quer que eu canto, né? Mas aí eu falei, não, então coloca uma música, ou toca, ou pede para cantar, ou também são questões também que a gente vai trabalhando depois. Mas colocar para o banho, utilizar música, colocar às vezes só a música, questão auditiva mesmo. Aí eu falo para os pais evitarem as questões da tela, da TV, porque é muito estímulo, né? Visual, sonoro, e aquilo, mesmo a criança gostando e ficando atenta, faz com que o cérebro dela vai ativa demais. Aí depois a criança vai ficar o quê? Cansada, vai ficar mais estressada, vai atrapalhar o sono, vai ficar muito mais agitada, não vai conseguir se concentrar. Então eu vou dando essas orientações, mas a música é livre, né? Aí eu só falo para os pais terem um cuidado, como eu falei anteriormente. O que oferecer?
Que tipo de música? Porque nós temos repertório riquíssimo de música, né, no mundo, né? Então, tem certos ritmos e músicas que eu acho que não são interessantes para colocar para criança. Então, acho que é importante esses detalhes, né? Então, eu falo, pode colocar, às vezes, um incentivo. Às vezes, tenta levar a criança num evento cultural, de uma apresentação de música, né, de uma orquestra, por exemplo, o grupo que vocês têm. Então, isso é muito legal. E colocar, então, por exemplo, às vezes ter a rotina do sono, ter uma canção mais calma na hora de, né, de dormir, na hora do banho, na hora de comer, na hora de sair, para se vestir. Então, tudo você pode estar usando os elementos da música para ajudar nessa rotina, no dia a dia da criança, né? Exatamente, né? Até para contribuir até para o desenvolvimento, né? Sim, sim. E principalmente ajudar nas atividades de vida diária, né? Da independência, autonomia, contribui muito para isso também. Muito bem. Renata, qual a importância do Abril Azul na sua visão? Acho que é sempre importante a gente estar falando do tema, estar discutindo, né? Tá lembrando as pessoas, né? Que a gente vive uma realidade hoje que, né, temos muitas pessoas que têm esse diagnóstico, muitas crianças, então muita gente às vezes não tem tanto conhecimento do que é, igual você falou, tem muitos mitos, muitas coisas que vão falando, né, em relação ao autismo, então é importante as pessoas terem esse conhecimento, saber realmente o que é, né, o que acontece, as dificuldades que as famílias passam, o que pode ser feito, né, o que em geral, né, na sociedade, né, precisa ser ajustado para a gente estar vendo essas questões. Então, acho que é muito importante a gente ter esses momentos, né, em todos os ambientes, né, em casa, nas ruas, nas escolas, nas autoridades, né, para verem, reverem, para verem projetos, reverem, né, como eu falei, questão da inclusão. Então, às vezes é um momento que tem ali para discutir mais coisas, para divulgar mais coisas, para dar mais informações a respeito. Então, acho que é extremamente importante. E o que a sociedade ainda precisa entender melhor sobre o autismo e até sobre a campanha? Eu acho assim, Murilo, eu acho que de ambos os lados precisam entender, tanto a sociedade como a família atípica, porque senão fica assim, meio que é uma guerra, né? Opa, tem um negócio aqui, mas, né? Então, eu acho que precisa ter algo, vamos usar uma palavra, né? Harmonioso, já que a gente está falando da música, né? Com harmonia, né? Tem que procurar essa harmonia, né? Tanto de um lado como do outro, né? Porque, assim, querendo ou não, todos nós temos direitos e nós temos deveres, né? E isso precisa, isso é em todo âmbito, né? Tanto de um lado como de outro. Então, eu acho que é importante tanto para as famílias típicas conhecerem, né? Que a gente está convivendo em comunidade, está todo mundo junto. Então, eu acho que precisa de ambos os lados, tanto famílias típicas como as atípicas, estarem em harmonia, né? Serem feitos estudos, trabalhos do que realmente é, o que pode ser feito, mas vendo os dois lados também, porque muitas vezes, às vezes, por exemplo, vamos supor, se uma mãe queixa que a outra mãe às vezes não entendeu que o filho dela tem certo, às vezes, um comportamento inadequado, vamos supor. Mas às vezes para outra mãe é difícil entender. Então, às vezes, precisa de esclarecimento. Então, eu acho que precisa de ambos os lados, tanto de um lado como do outro, para caminhar bem, porque nunca é uma via de mão, uma via de mão, só uma via de mão, né? Não é só um Uma caminho. única via, né? É mão dupla já, né? Eu Isso, acredito que nessa sua é, visão também, né, caminhar em conjunto. em conjunto, né? Em conjunto. Então não tem como só exigir de um lado que você precisa entender, você precisa tal, você precisa. Mas espera aí, e aí? O que está sendo feito? Mas como é que funciona, né? Calma. Então a gente precisa ver de ambos os lados, né? E porque, como eu falei, a gente convive em sociedade, então na sociedade tem indivíduos diferentes. Só que todos os indivíduos, independente se é autista, se não é, se é homem, se é mulher, se é, né? Independente disso, se é rico, se é pobre, independente disso, vivemos junto. Então, cada indivíduo tem o seu direito e o seu dever.
Então, às vezes, entendendo isso, talvez comece a caminhar mais juntinho assim, e eu acho que pode melhorar muita coisa. Essa é a minha opinião, pessoal. Renata, quero te agradecer muito por ter participado aqui desse bate-papo maravilhoso, né? Espero de coração que você tenha gostado. Eu quero que você deixe suas redes sociais aí para a galera que quiser entrar em contato com você. Olha, Murilo, eu que agradeço imensamente. Eu me senti assim privilegiada quando você me fez o convite. Eu admiro muito você. Você é um músico excelente. Você é um menino que eu falo que você é jovem, é um menino, né? Muito esforçado, muito inteligente, muito capaz e tem uma alegria assim contagiante, né? Onde você tá, não tem gente triste. Então, acho que a Ah, gente muito obrigado, né? Sempre vamos trazer essa alegria para todo mundo, né? Por onde eu passar, vai ser sempre essa alegria. amém. Isso é muito importante. Então, muitas vezes o mundo está precisando disso, né? Dessa alegria, desse alto astral, né? Dessa leveza. Então, eu fiquei muito feliz. E você sempre comenta do meu trabalho, você fala. Então, ter esse reconhecimento seu, assim, para mim é uma honra, né? É um privilégio, né? De você ver, entender e ver, nossa, olha o que a Renata está fazendo, né? E você toca, você sabe. Então, isso para mim é uma honra muito grande, uma alegria. E fiquei muito feliz com o convite. Que Deus continue abençoando sua vida, te capacitando, que Ele esteja com seus projetos, que você cresça cada vez mais profissionalmente como pessoa, viu? Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. O meu Instagram é Renata Tomás Lima. Só tenho Instagram, pessoal. Não sou muito, como é que é? Tecnológica, não, assim, né? Sou muito blogueira, não. Muito bem, eu vou deixar aqui embaixo aqui o Instagram dela para vocês aí a seguirem, @Renata Tomás Lima. Muito E, bacana recebê-la aqui com a gente. Ela só tem Instagram, gente, então segue ela lá que vocês vão acompanhar um trabalho de excelência. muito obrigada. Excelência. Eu conheci a Renata faz pouco tempo, né? Foi até em eventos, né? Juntamente com. Passado, é. Desde o ano passado, juntamente com o Espaço Luiza Nogueira, nosso apoiador. Então, Sim. então a gente está muito feliz, né, de recebê-la aqui no nosso espaço, né? Espero que você continue esse seu trabalho por muito tempo, muito mais tempo, né? Que você já está mais de 20 anos de carreira, né? Pois é, porque eu já estou precisando aposentar, né, Murilo? Ah, que nada, você está trazendo muita lição já, pô. Mas muito obrigada, viu? Ai, ai. Mas bacana demais. E Renata, eu quero que você deixe uma mensagem final, né? Para você deixar uma mensagem para quem está assistindo essa entrevista. Certo. Eu queria agradecer vocês aí que vão assistir, que estão assistindo a nossa entrevista. Para mim é uma alegria, né? Como eu falei para o Murilo. O meu desejo é que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família de vocês, que independente de serem, né, mães ou pais ou pessoas típicas, atípicas ou não, mas todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas dores, né? Que não é fácil, mas que a gente possa viver mais leve, né? Como o Murilo, né? Sempre sorridente, tentar sempre ver o lado, às vezes, bom. E sempre incentivo também, você que é pai, mãe, tem a sua criança, né? Incentivo sempre a colocar na musicoterapia ou numa aula de música para estimular, que faz muito bem para a criança, para o indivíduo, ajuda muito nas questões, né, emocionais, no desenvolvimento, é algo que vai ficar para a vida, assim, então eu sempre incentivo, se vocês tiverem oportunidade ou, né, de colocarem eles, coloquem, busquem ajuda, e também que eu estou à disposição, qualquer coisa pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram, o que eu puder ajudar, para mim vai ser uma alegria muito grande. Que Deus abençoe muito vocês. Perfeito! Renata, mais uma vez, muito obrigado. Essa foi Renata Tomás Lima, musicoterapeuta, né? Que a gente conheceu no ano passado lá no Luiza Nogueira. Esse trabalho incrível que ela faz aí juntamente com a área da música. Então, nós agradecemos muito a Renata por estar aqui nesse segundo episódio da nossa série especial de entrevistas dedicada ao Abril Azul.
Já recebemos aqui a Gisele Ciotti no episódio anterior. Em breve teremos mais entrevistas, então inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like se gostou do vídeo, comenta aí embaixo se tiver alguma dúvida também, que eu passo para ela, para Renata, né? Passo para Renata também. E muito obrigado a todos e eu espero vocês no próximo episódio. Renata, obrigado, viu? Eu que agradeço, um grande beijo. Abraço a todos e até o próximo vídeo. Obrigado. Lembramos agora que esta série de entrevistas conta com o apoio do Espaço Multidisciplinar Luísa Nogueira, uma clínica especializada no desenvolvimento infantil, localizada na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. Além da fonoaudiologia, o espaço oferece terapias que auxiliam crianças autistas e neurodivergentes, com foco no cuidado centrado na criança e no respeito à família. Caso queira saber mais sobre a clínica, acesse a descrição do vídeo, onde você encontra as informações de contato e links das redes sociais. Agradecemos ao Espaço Multi Luísa Nogueira por estar apoiando este conteúdo. Até a próxima!